Boa tarde, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou bem. E hoje é dia da gente criar um projeto muito interessante aqui que a gente vai usar o tipo abstrato de dados, né, que é um paradigma de programação, né, que não sei se pode ser classificado como paradigma, mas é um modelo de programação, né, que eu vou usar aqui no caso no C, que ele vai fazer como se fosse um encapsulamento dos meus dados e também das implementações de funções, né? Eu vou ter um arquivo principal, vou ter um arquivo, uma interface e o arquivo de implementação. E vamos começar criando aqui. O tema do projeto vai ser string, então no C, eu não sei se vocês sabem, mas no C não tem strings, então a gente vai criar uma string no C. Para isso a gente vai precisar primeiro criar aqui uma pasta, né, que não tem nenhum arquivo que não seja .c, né? Ele pode ser também .exe, né? Aqui é .exe não, os binários aí, né? Ou quando você para você compilar. Né? No caso do Windows é .exe, normalmente eu não lembro qual que é o do Ubuntu, do Linux, mas eu uso o Linux quando eu estou na faculdade. E é o seguinte, vamos lá então. Bom, uma string.h, eu vou simplesmente definir os métodos que eu vou usar. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui, na verdade, é uma estrutura. Né? Para a gente definir uma estrutura, então, typedef struct, peraí que ele deu uma struct, string. Vocês podem ver que eu escrevi string duas vezes, mas isso aqui é porque é o seguinte: se eu colocasse string só uma vez, é como se eu estivesse falando assim, sei lá, int. Entendeu? O que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Eu preciso fazer alguma coisa com esse int. Por exemplo, eu preciso inicializar ele, né? Int p, int q. Então, isso aqui é simplesmente para eu ter um nome para eu chamar para esse tipo, né? Eu tenho que ter um nome, né? Então, vocês podem ver que quando eu não ponho, ele nem entende, ele nem sabe, porque não é, de fato não é nada, né? Eu não criei, isso aqui só é necessário quando a gente está fazendo na interface, porque a interface ela não conhece as coisas, a gente tem que não só definir que isso aqui é uma estrutura, definir o nome dela direito, né? Definir completamente, né? Porque depois eu vou usar o maiúsculo, né? Então, vamos lá, não sei se vocês conseguiram entender muito bem, mas basicamente string é uma estrutura, é simplesmente o tipo vazio, né? Não tem nada, e o string maiúsculo, ele é o que eu vou usar, o que eu vou chamar, né? Então, beleza. Aqui dentro eu vou criar alguns métodos, né? O primeiro deles vai ser ele vai retornar uma string e ele vai se chamar create str, tá? Ele não vai receber nada, ele vai retornar um ponteiro para essa estrutura string. O motivo de eu usar ponteiros é porque no TAD, que é o tipo abstrato de dados, a gente não quer que o usuário ele tenha acesso à implementação e também eu não quero que ele consiga acessar diretamente a variável, né? O ponteiro ele é o acesso indireto. Além disso, a gente vai ter uma função que não retorna nada, ela não retorna nada, mas ela recebe, chama clean str, eu poderia chamar de free também, e ela vai receber aqui então uma string str para ela poder limpar, certo? Ela vai pegar e vai desalocar a memória que está alocada, né? Porque como a gente vai criar um ponteiro para string, um ponteiro que ele não vai se igualar a um endereço de memória, ele é nulo. A gente precisa alocar um para ele, né? E se a gente não limpar, esse um vai ficar alocado enquanto eu não reinicializar o computador. Então, além de criar, limpar, eu posso também printar. O print também vai ser void print str e ele também vai receber aqui, no caso, a string, né? Eu não vou, em nenhum momento vou declarar uma string que não seja por ponteiro, tá? Eu nunca vou fazer string str direto, tá? Depois da gente ter aqui então a string, limpar e printar, eu vou querer também uma array de strings, né? Para eu conseguir fazer várias strings. Então,
Eu consegui juntar todas elas dentro de um vetor. No caso, ela também, eu vou criar ela. Então, string um ponteiro para ponteiro, né? Porque eu vou ter um monte de... eu vou ter um vetor que tem ponteiros dentro, né? É uma matriz, mas... porque cada ponteiro é um vetor, na verdade, né? Ele pode vir a se tornar um vetor, mas bom, eu não vou fazer isso. Ele vai ser simplesmente... É uma matriz de caracteres, né? Porque depois a gente vai ver que essa estrutura string ela vai conter um vetor de char dentro dela, mas por enquanto um vetor. Entendo que eu estou usando ponteiro, certo? Estou usando ponteiro, estou criando uma lista de ponteiros, né? Como é que se chama um ponteiro de ponteiro? São dois asteriscos, né? São ponteiro para ponteiro. Create str array. Então aqui dentro eu não vou receber nada também, ela vai ser pura, tudo que eu precisar fazer, eu vou fazer aqui dentro. E depois a gente vai ter uma função aqui que ela vai ser bem interessante, né? Que ela vai retornar, vamos ver aqui, ela vai retornar int, certo? Ela pode retornar 0 ou 1, que é então int change array change string str on array. Aí você vai perguntar, mas que nome é esse? Essa função aqui ela vai ser interessante porque a gente vai receber uma string, então ela recebe uma string str, ela vai receber um vetor de strings, então string 2 strings 2 asteriscos str array, tá? Depois vocês vão ver o meu plano. E ela vai receber um int index, né? Basicamente, ela serve para eu pegar uma string, eu mudar uma string dentro da array. Então, uma array que tem 6 elementos, ela tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu passar uma string para ela e o número 4, ela vai alterar o quinto elemento dessa lista. Ela vai pegar o que está, vai jogar fora, ele vai apagar e vai colocar o outro. Ele vai substituir, né? E essa função ela tem algumas coisas interessantes, né? Que se esse string aqui for nulo, né? Se ele for nulo, todas aqui, né? Se eu receber uma coisa que é nula, ele tem que retornar 0, então fechar o programa. E se essa array aqui também for nula, né? Fechar o programa. Se o index estiver fora do vetor, também tem que dar errado, né? Quer dizer, não tem como dar certo. Além dessa, agora a gente vai para a função aqui, que é a mais complicada de todas, né? Que também vai receber aqui um inteiro, que é aqui, str, deixa eu ver aqui, eu não sei qual que é a palavra que eu tinha usado da primeira vez, né? Se include, deixa eu pensar aqui. É uma função que ela vai pegar uma lista que tem um determinado pode ser a add, né? Add string add str array. Basicamente, essa função aqui, você tem uma array que tem 3 elementos e aí eu vou passar mais 2, certo? Eu vou escanear mais 2 e vai ficar 5. Essa função aqui é a função mais custosa de implementar, porque para quem não mexe com ponteiros C, quando você tem um erro de memória, ele não fala qual que é o erro, né? Você não sabe onde está errado. Você tem que ir lá e procurar. Você tem que saber, né? Você não precisa... Claro, se você tiver 5 horas tentando, não der certo, aí você vê. Não precisa ser. Você precisa resolver o problema, né? Depois eu falo mais disso. Então ela vai receber aqui uma array de strings. Peraí. Ela vai receber... Olha só isso aqui. Ela vai receber, então... Não sei se vocês estão entendendo. Por que eu estou escrevendo 3 asteriscos? Porque isso aqui é um ponteiro para o vetor de strings. Quando isso aqui é uma coisa muito complexa de se explicar, mas basicamente a gente precisa alterar o que tem dentro do vetor. A gente precisa alterar o vetor para que ele... Quando a gente vai alterar, né,
a gente precisa passar o endereço de memória, porque se eu simplesmente passo o vetor, ele simplesmente vai criar uma cópia do vetor dentro da função, vai fazer tudo que tem que fazer e depois o vetor fica lá fora inalterado. Só que para eu passar o endereço, né? O que é o endereço? O endereço ele é a mesma unidade de medida, vamos dizer assim, do ponteiro. Então, somente um ponteiro é capaz de alterar o endereço. Então, se eu passasse isso aqui, eu não ia conseguir alterar, porque se eu passasse apenas uma array para cá, ele vai criar dentro uma cópia. Agora, se eu falar que eu recebo, se receber um endereço, aí não, ele vai alterar tanto ele vai alterar o que tá fora da função, né? E ela vai receber isso e int nstrings, né? Nstrings, né? Pode ser nstring mesmo, fica mais bonito. Então, essa função aqui, isso aqui é o número de strings. Então, ela vai pegar a array, vai adicionar, ela vai alocar mais 3 espaços de memória e depois ela vai parar. Depois ela é como se ela vai alterar a string já existente. Essa aqui ela cria uma string. Ela cria e essa aqui ela altera uma que já existe, né? Inclusive essa aqui também tem que receber um ponteiro triplo, né? Porque a gente vai estar alterando mesmo que um elemento só da array. Além disso, a gente vai printar também. Então, print str array. Você vê que esse vídeo aqui nem é ambicioso, né? Eu estou criando aqui, só estou um monte de trem aqui e a gente nem implementou nada ainda, né? Mas não é tão demorado assim, né? Da primeira vez é demorado, mas depois fica fácil. Então, para printar uma array, eu simplesmente recebo ela. Então, string str array. Aí vocês devem estar se perguntando, mas como é que ele sabe o número de elementos que eu tenho que printar se eu não passo nada? Vocês vão ver, é uma ideia que eu tive que é muito interessante. Depois, além disso, a gente tem clean, né? Então, void clean str array, que vai receber uma array. Ok, então a gente eu vou implementar isso aqui tudo. Não, provavelmente metade desse vídeo vai ser gravado num dia e metade no outro, porque normalmente não tem como gravar um vídeo grande assim num dia só. E vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer então, né? Eu comecei um assunto aqui e já matei, né? Tá, beleza. Mas eu estou explicando que eu não vou gravar, enfim, vocês entenderam, né? Então, essa aqui, o que eu acabei de fazer é uma interface onde eu só defini os métodos. Exatamente, eu defini eles, mas não tem nada implementado. Agora a gente vai criar um arquivo que tem o mesmo nome da interface, só que ao invés de ser .h, ele é .c. E esse sim, a gente vai ter que implementar tudo que a gente está falando. E aí, no caso, a primeira coisa, então, vamos começar com calma, né? Como a gente já definiu a estrutura, a gente não precisa escrever de novo. A gente simplesmente fala struct string, né? Vamos colocar aqui o ponto e vírgula aqui. No caso, ele está dando erro porque eu não fiz nada aqui ainda, né? O segredo de tudo para isso aqui funcionar vai ser o fato de que dentro dela existe um vetor de char chamado string. Pode ser só str também, né? Eu acho que o str fica até melhor, porque diferencia, né? Diferencia. E aí, a partir disso, né, a gente vai fazer tudo, porque no arquivo principal a gente não tem como a gente acessar os atributos da estrutura. Então, a gente nunca vai usar ela pura. A gente nunca vai usar a estrutura string usando printf. A gente vai usar a própria função que vem com a biblioteca, com o tab. No caso, a gente vai incluir aqui o nosso arquivo que a gente acabou de criar, que é o string.h, certo? Que está no mesma pasta, né? Ele não precisa estar na mesma pasta, mas basicamente isso aqui é para ficar mais fácil.
e mais organizado também, né? Por que eu vou ter dois arquivos coligados em lugares completamente diferentes? Além disso, eu vou precisar incluir aqui coisas como o stdio.h, acho que eu vou ter, não lembro, e o mais importante que é o stdlib, né? Library, porque a gente vai mexer com a alocação dinâmica aqui, né? E, bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira função a gente vai copiar aqui, que é a createStr. Para criar uma string, né? Para a gente criar, a gente vai fazer o seguinte. Antes de tudo, a gente vai fazer o seguinte. String, então a gente cria um ponteiro para string chamado str. Se eu colocar str, fica o mesmo nome desse cara aqui, né? Vou colocar str com S maiúsculo no começo para diferenciar, tá? Então, str é um ponteiro de strings. E o str, primeira coisa que vai acontecer com ele vai ser, ele vai ser alocado. Então, string malloc size of string size of, peraí, eu tô doido, hein? Size of string. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque, peraí, né? Vamos lá. Por que eu tô fazendo isso? Porque se eu não fizer isso, esse ponteiro aqui ele vai ser nulo, né? E aí alguém vai perguntar assim, mas qual que é o problema? O problema é porque se eu colocar um vetor, um ponteiro nulo, veja bem, por que a gente não faz isso com ponteiros normais? Sabe aqueles exercícios básicos de programação que a gente cria uma variável, a gente cria um ponteiro e faz o ponteiro apontar para o endereço da variável? A gente não vai fazer isso aqui. Esse ponteiro ele vai ser livre. A gente vai usar ele por si próprio, né? Então eu tenho que alocar memória para ele, senão ele não existe, senão ele é nulo, né? E isso dá problemas. Inclusive, eu vou fazer uma verificação redundante aqui, mas é só para não falar que eu não fiz, que é se str for null, né? Essa função a função malloc, ela retorna o endereço de memória que foi apontado. Se der errado essa alocação, ela vai retornar nulo. E se essa função aqui retornar nulo, a gente vai fazer aqui um exit 1. Aí você vai perguntar assim, mas pode acontecer de dar errado? A gente só vai exitar o programa se for na hora de criar, porque se você acabou de criar, se você acabou de alocar e ainda está nulo, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo, e aí eu vou parar, né? Se por acaso acontecer nos outros, eu só vou retornar zero, né? Se bem que é bom que pare todos, né? Porque se essa string está nula, eu não vou fazer nada com ela, essa função não vai dar certo, nem nenhuma outra. Meu Deus, já deu 18 minutos de vídeo, só isso, gente. Puta que pariu. Rapaz do céu. Então vamos lá. Vamos só criar essa função aqui. Eu estou falando demais. Então, eu já aloquei 1 para essa função. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável inteira aqui chamada int i. E é o seguinte. Agora que a gente já sabe que a gente declarou uma variável não nula, nós vamos acessar o str dessa variável, né? Deixa eu só ver aqui. Ele está dando um... a gente vai acessar, eu não sei o que está acontecendo, que ele ainda não... Ele demora um pouquinho para ele compilar as coisas aqui, mas basicamente eu estou acessando então esse vetor de char que tem aqui, e a gente também vai fazer o seguinte com ele, ó, char malloc size of char. Aí eu aloquei 1 para ele, certo? Beleza, tá? Deixa eu até tentar ver aqui. Depois a gente vai criar o arquivo principal, mas basicamente a gente tem que ir testando as coisas para ver se está funcionando, né? Porque não é fácil. Então, eu já criei aqui, eu já aloquei a minha string,
o conteúdo, o atributo que é o vetor de char, a gente já alocou um char para ele, o tamanho de um char. E agora a gente vai fazer aqui scanf, falei que eu ia usar o stdio, %c, a gente vai escanear o endereço de str.str, né? Na posição 0, tá certo? E eu não sei por que ele não está mostrando para mim, né? Tô desconfiado que tem alguma coisa errada, mas enfim, né? Deixa eu já retornar aqui o str aqui, que é ele que vai fazer tudo, né? A gente está criando, né? Então, isso aqui basicamente é para a gente poder digitar o texto da string. Então, aloquei 1 para o vetor de char, e agora é o seguinte, nós vamos fazer um for que começa em igual a 1, e ele vai comparar o elemento atual que eu estou com o elemento anterior. Então, str-1, e se ele for diferente de /0, /n, eu continuo, tá? O /0 ele vem depois, né? Então, o i igual, a gente começa com 1, né? Porque a gente já alocou 1. Eu vou ver, o elemento anterior que eu escaneei é 0, foi /n, porque o /n é o sinal para eu parar, né? Eu digito e aperto Enter, pronto, para. Porque senão como é que eu vou saber quanto que eu preciso parar de alocar? E agora a gente vai usar aqui, se a gente conseguir, né? O str, por que ele não está acessando, gente? Depois eu tenho que ver o que está acontecendo, né? Não, eu sei que o problema não está aqui, né? O problema está em outro lugar. Então, o str, a gente vai fazer uma coisa aqui com ele. A gente vai fazer, então, o realloc, né? O realloc, a diferença dele para o malloc é porque o malloc ele serve para alocar, ele pega um vetor nulo e aloca. O realloc ele pega um vetor, pode ser nulo também, mas se ele não tiver nulo, a gente pode informar para ele. Então, o vetor que eu estou pegando aqui é o str, e esse vetor aqui, qual que é a chave? A gente aloca, se a gente alocar um tamanho maior do que o tamanho que já está alocado, a gente vai conservar os elementos que já estão dentro dele e vai adicionar mais. No caso, eu vou adicionar i mais 1 elementos, né? E aí vamos pensar, por que i mais 1? I mais 1, porque quem nunca viu isso? Isso aqui é muito difícil, né? Não que eu esteja tentando... isso aqui na verdade não é string, isso aqui é char, né? Larga de ser doido, isso aqui é char. Tô doido aqui. Então, char size of char. Eu preciso alocar o que já... Eu preciso realocar o que já tem no vetor. Então, os elementos, os ponteiros que já estão lá, eles ficam. E o que não foi alocado ainda, eu tenho que adicionar espaço para alocar ele. Como eu estou no i igual a 1, quantos elementos eu já aloquei? Eu já aloquei 1. Então, eu preciso, quanto de memória nova eu preciso? Eu preciso de 2 para alocar o que eu já aloquei e o próximo. Como eu vou fazendo sempre de 1 em 1, eu só colocar i mais 1. Mas se eu tivesse começado do 0, eu teria que colocar i mais 2, porque o 0, ele que seria o tamanho 0? O i igual a 0 é o elemento 1. Então, quando o i é 0, ele já está no 1. Então, e isso por si só já é i mais 1. Então, i mais 1 é o elemento passado. Se eu quero alocar mais 1, i mais 1 mais 1, quanto que é o mais 1? É 2. Então, i mais 2, né? Depois, um dia a gente vai fazer um exemplo aqui que tem esse caso do i mais 2 aí, né? Que é enfim, é uma coisa não muito óbvia, né? Isso aqui não foi rápido para aprender essas coisas, mas enfim. E além disso, a gente vai escanear também a posição, o vetor nessa posição aqui. Certo? Então, eu acho que falta ainda a gente fazer o seguinte. Depois que ele fizer isso aqui, a gente vai pegar esse último elemento, né, do vetor, que não é o /n, né? Porque depois que isso aqui sai do for,
o i vai contar mais uma vez, né? Por que o for para? O for é o seguinte, imagina que aqui fosse igual a 1, aí aqui era 3, né? For é igual a 1, enquanto i for menor que 3. O i ele vai ser 1, 2, 3. Na hora que ele for 4, ele para. O i ficou 4. Então eu tenho que tirar 1, porque o tamanho que eu produzi aqui vai ser sempre maior do que o tamanho do vetor. E aí eu quero que esse elemento que eu coloquei barra n, ele seja barra 0, porque o barra 0 ele serve para denotar que é o fim da string. Né? Se eu não colocar barra 0, eu não tenho como saber quando que aquela string acaba. Né? E o barra n ele já está incluído aqui no i mais 1. Tá? Não tem nada pré-determinado, não passei nenhum valor para ele, ele vai alocando. É um código muito bom, né? Um algoritmo que consegue... Isso tudo eu fiz para você digitar. Né? Para você digitar a string. Beleza? Então, agora a gente precisa ver se isso aqui está dando certo. Né? Como é que a gente vê se está dando certo? Se não está dando erro, dando falha de segmentação. Vamos colocar aqui o main.c, que é o arquivo principal. O main.c ele também vai incluir também aqui do nosso string h, tá? Nunca eu vou incluir o string c. E também eu vou incluir também, ó, vocês vão ver que eu nem preciso incluir o stdlib, porque ele já está implícito aqui ele está encapsulado, né? Então vamos lá, int main. Eu sempre coloco o int main, mas nunca precisa, tá? Eu posso colocar void main, mas é porque eu fiz tantas vezes int main que agora já se convencionou para mim, na minha cabeça. Então, vamos aqui, string, de nome criativo. Então aqui eu criei um ponteiro para string, tá certo? E esse ponteiro para string, a gente vai criar ele então. Então string, ele é nulo, tá certo? Create string, né? Que não recebe nada. Se esse código aqui der errado, é porque está dando errado lá. Então, vamos rodar ele aqui. Tá? Na verdade, olha só. Para eu rodar isso aqui, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que estar na pasta. A gente vai fazer gcc. Eu posso tanto compilar os três, quanto fazer isso aqui. Ó. Os dois, na verdade. Quanto fazer isso aqui. Ó, asterisco.c. Main, ó. Vamos ver, ó, já deu erro. Já deu erro. Vamos ver o que a gente fez de errado. Aqui no caso... beleza. Então, olha só o que aconteceu. A gente tem um erro aqui na nossa estrutura string, que ela não foi, ela não foi bem definida, né? Por isso que a gente não está conseguindo acessar. Lembra que ele não dá aqui a ideia da gente poder fazer, né? Então, vamos tentar entender o que eu fiz de errado, né? Será que quando eu fiz isso aqui, ó, string, beleza, o erro não está aqui, né? Eu acho que... peraí. Vamos ver se é isso. Vamos ver... Não, beleza, eu acho que agora aquele erro lá acabou. Então, expressão inesperada antes de char. Não coloquei o igual. Mas que erro mais burro que eu fiz também. Que loucura. Onde é que eu fiz isso? Gente, como é que eu deixo passar umas coisas dessas, hein? Agora sim vai dar certo, né? Vamos ver. Aqui. Também outro erro bobo também, né? str é o str. Agora sim vocês veem que, olha a diferença. Quando eu ponho ponto, ele já corrige na hora, né? Porque eu estou acessando indiretamente. Eu estou acessando o ponteiro e não o elemento, a variável concreta. O tipo cru. Pronto. Então ele já conseguiu compilar. Se a gente der o ponto barra main aqui, né? Vamos ver aqui se... Aqui, ó. Eu digito, então, ó. Por exemplo, Henrique, que é o meu nome. Beleza. Então, a gente já conseguiu fazer a string. Ele gerou um arquivo .main aqui, mas não tem problema. O arquivo binário. Então, a gente já conseguiu criar uma string, né? E até agora,
Antes, para eu criar uma string alocada dinamicamente em C, eu tinha que fazer isso aqui. Agora, basta fazer isso aqui. Eu tive que fazer uma coisa antes? Tive, mas está encapsulado, né? Tanto é que nesse arquivo aqui, olha só o tanto que o tipo abstrato de dados é interessante. Se eu tentar colocar aqui string e acessar, aquele str ele não aparece. Por quê? Porque ele não, como ele está em outro arquivo, eu não consigo acessar. Beleza? Então agora vamos criar a próxima função, que é uma função muito mais fácil que essa, que é a nossa cleanstr. Para essa função aqui, a única coisa que a gente vai fazer é limpar, e a gente só vai limpar se o str for diferente de null, né? No caso, vamos fazer o seguinte, se ele for null, eu vou fechar o programa. Eu vou fechar, tá certo? No caso, não sei se precisa fechar. Precisa porque não é pode ser que a pessoa tenha feito o seguinte: ela fez isso aqui e quer limpar. Eu não sei se isso é motivo para fechar o programa. Isso aqui eu acho que é. Você alocou e logo você acabou de alocar. Como é que deu nulo? Né? Pode ser que tenha dado alguma coisa errada, mas se isso aqui der nulo, fecha. Não tem como, né? A gente não sabe porque isso é um erro grave, é um erro muito grave isso aqui. Né? Erro na memória, né? Pode ser que você tenha que comprar outra memória RAM se isso aqui acontecer. Mas no caso de você, o vetor ele pode estar nulo e eu passar. Ele vai fechar? Não sei se tem não tem muita necessidade. Eu vou fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui. Ela vai retornar inteiro, tá? Ela vai retornar inteiro porque ou ela pode não retornar nada também, né? Que exagero também. Se ele for nulo, se ele for diferente de nulo, a gente limpa. Certo? Vamos fazer assim. Que tempo à toa que eu gasto só para ficar falando. Não precisa disso, né, gente? Então, se ele não for nulo, a gente limpa. Se ele for nulo, não vai acontecer nada, né? Porque eu não sei, pode ser que ele simplesmente tenha esquecido de criar, né? Não que realmente o computador dele não está alocando memória, né? Então não é um problema, não pode não ser um problema grave, né? Como pode ser também. Então, limpar e printar. Printar é muito fácil também, porque printar, a única coisa que a gente vai fazer é dar aqui um printf, no caso, %s, eu não vou incluir aqui o /n, tá? Porque pode ser que aconteça, a gente vai usar a gente vai reusar essa função aqui outra hora, e ela não vai ter a gente não vai usar o /n, né? Quando a gente for printar uma lista de strings, a gente vai printar uma do lado da outra. Então, printf str, e aqui, o que vai ser o %s? O que eu vou imprimir? No caso, essa str.str. Aqui ficou estranho, esse nome aqui está cada vez mais estranho, porque aqui no caso ficou o mesmo nome, né? Isso é um problema, porque a gente está chamando, né? Eu posso renomear ele, né? Renomear, ele consegue identificar. Vamos ver se eu consigo renomear. Então, rename symbol, eu acho que ele não vai conseguir, mas vou colocar aqui que é o str interna, interno, vou colocar interno, pronto. É como se fosse assim, str, posso colocar private também, ó, private str, né, que é o que não dá pra gente ver, né. Então, beleza. O vetorzinho aqui dentro, o vetor de char vai chamar private str, né, porque é como se tivesse privado, não consigo ver, né. Em referência ao Java, né, que você pode as palavras-chave de encapsulamento. Então, vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos ver, criei, vamos agora printar, print str, isso aqui é tão divertido. Print str, a gente vai receber aqui a string, pronto, né?
Aqui no caso, eu vou, eu vou printar também aqui um /n para a gente garantir que para a gente pular uma linha para não ficar feio, né? Lembrando que vocês vão, eu estou alocando um monte de coisa aqui, não estou limpando nada, né? Depois é bom eu dar uma reiniciada aqui nesse computador, né? Beleza? Mas virou burro. Esquecendo de dar ponto e vírgula. Eu falei uma coisa aqui que eu vou ter que apagar o pedaço que eu falei, viu? Senão é cabeça para mim. Vamos ver. Henrique. Então, tá funcionando as 3 funções, né? Agora vamos dar uma acelerada para a gente não... nas próximas eu vou dar uma acelerada para a gente não demorar tanto assim, viu?